todos, sejam sempre bem-vindos. A graça e a paz do nosso Deus e Pai. Vamos orar. Paz e graça, meus irmãos. Deus seja louvado por sua vida. Vamos orar, agradecer por você estar fazendo parte desse grupo, para estar orando conosco, aprendendo mais da palavra de Deus. Querido e maravilhoso Deus, que o Senhor abençoe todos os nossos irmãos, nossas irmãs em Cristo. Abençoe, ó Pai, esse estudo, que possamos não apenas conhecer, mas praticar, ó Deus, desejar, proclamar a Tua palavra, porque com certeza breve o Senhor virá, Pai. Temos essa certeza, se não for nessa geração, ó Deus, que a gente possa preparar a outra geração, os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, para que seja uma geração forte e temente a Ti, em Cristo. Amém. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, texto muito maravilhoso, a partir do 13 ele fala: irmãos, não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, dos que morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então Paulo aqui vai começando a anunciar uma mensagem de consolo. Tá? No versículo 18 ele manda consolar uns aos outros. E que ele vai falar que a vinda do Senhor, a gente não vai preceder os que já morreram. Os que já morreram irão subir com o Senhor, mas também os que ficarmos vivos, no versículo 17, 1 Tessalonicenses 4, seremos arrebatados juntamente com o Senhor nas nuvens nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Compare o que Cristo falou em João 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus disse que iria, mas queria preparar um lugar e quando voltar nos levaria para Ele mesmo, ou seja, a promessa do arrebatamento. O arrebatamento, irmãos, é o evento, extraordinário de Deus levar a sua igreja, de Deus levar o seu povo. A palavra grega harpazo, que significa arrancar, retirar. E aqui em Tiago, capítulo 5, versículos 17 e 8, Tiago 5, 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. 8. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor se aproxima. Possamos fortalecer na palavra, na oração, na comunhão uns aos outros, uma vez que a Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria. Está começando, irmãos, um tempo, igual a Bíblia fala lá em Mateus 24, princípio das dores. Guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes, pestes e tantas outras, mas ainda não será o fim. E a Bíblia fala que isso será o princípio das dores. Isso já é a tribulação? Não. Tribulação são aqueles 7 anos, aquela semana de Daniel, que ainda vai acontecer, mas já é o cenário sendo montado. Tem esse quadro que eu vou inverter a câmera, tá bom? E nós vamos apresentar numa ordem, digamos assim, cronológica. Vamos seguir aqui a posição pré-milenista, tá certo? Aí vou explicar dentro dela o pré-tribulacionismo, o meso e o pós, tá bom? Depois eu explico o amilenismo e o pós-milenismo, apesar desse quadro ser muito cheio assim, de informação, é bem didático, ele se torna fácil, tá bom? Glória a Deus, meus irmãos. Talvez muitos de vocês já ouviram falar daquelas 7 dispensações do qual a gente vive hoje no tempo da graça,
né, bem aqui. Né? Talvez algumas pessoas não saibam, né, mas Deus, isso é uma forma de ver, tá bom? Vou colocar aqui a descrição das dispensações. Foi o período de Adão e Eva, né, o tempo dos patriarcas, o tempo da lei, e agora vemos no tempo da graça, tá bom? Então, nessa visão, nós vimos aqui que Deus tem um plano, né? Desde a criação do mundo, o dilúvio, a lei que ele deu, a vinda de Cristo, né? Bem aqui. E aqui a igreja. Então, nós vemos que todas as profecias referentes à vinda de Cristo, referente ao reinado de Cristo, se cumpriram parcialmente. Por que parcialmente? Porque Israel rejeitou o reino de Deus. Israel rejeitou o Messias, mas ele veio e todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus ao que crê no seu nome. Então, a partir daqui, isso se refere ao final dos tempos. Né? Deixa eu ver se eu coloco um pouquinho disso. Pronto. Né? O que seria isso? Seria os 7 anos da tribulação, tá bom? E aqui a visão pré-milenista, né? Que Cristo viria antes do milênio, né? Ou seja, antes do reinado de Cristo, não necessariamente 1000 anos, mas antes do reinado dele. E aqui, esses 7 anos seria aquele período dos julgamentos, né? Das descrições no Apocalipse, das taças, da ira de Deus sobre todos aqueles que estivessem aqui. E nós vimos que antes dos 7 anos, assim quando começa, a igreja é arrebatada. Que visão seria essa? Pré-tribulacionista. E o mesmo tribulacionista seria arrebatado bem aqui no meio, né? Mais ou menos quando iniciasse, né, os juízos mais severos, né, na metade da tribulação em diante, que é quando o anticristo vai quebrar o acordo de paz, né, e vai vir em tempos difíceis, seria essa visão. E após tribulacionista, Cristo viria após a tribulação, tá bom? Então, imediatamente após o arrebatamento da igreja, será o tribunal de Cristo. Por isso que muitos acreditam que o tribunal de Cristo é diferente do julgamento lá em Apocalipse 20, do qual ele, né, julgou ali Satanás, né, aquelas pessoas que voltaram. Eles entendem que o julgamento ali será dos salvos em Cristo, que estarão com o Senhor. O texto que nós lemos de 1 Tessalonicenses, né, juntado lá com 1 Coríntios 15, num abrir e piscar de olhos. O nosso corpo corruptível vai ser um corpo incorruptível. E durante esse tempo, o que teria, né, acontecendo aqui? A apostasia, né, o juízo de Deus, a marca da besta, né, o anticristo, e daí vai. Então quer dizer que a igreja vai passar por isso? Se ela for arrebatada antes da tribulação, não. Se ela for arrebatada no meio da tribulação, irá passar por uma parte. E se ela for arrebatada, né, após a tribulação? De todas as formas, Deus irá nos guardar. Deus fez uma promessa para a igreja de Filadélfia, da qual, Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, diz assim: Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Ou seja, uma visão pré-tribulacionista vê essa visão como Deus guardando a igreja e arrebatando a igreja para os céus para que ela não sofra a ira. Né? Por isso que lá em Tessalonicenses fala, Deus nos livra da ira vindoura. Ao passo que os pós-tribulacionistas interpretam que na oração que Jesus fez em João 17, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, guardar do mal não necessariamente significa retirar, mas proteger, cuidar. Seja qual for, irmãos, aqui eu não vou fazer uma alusão, né? Eu estou dizendo mais ou menos o que cada um, né, interpreta, porque um texto às vezes favorece
para um e às vezes não favorece tanto para o outro. Aí um outro texto tem um entendimento, então isso é bem extenso. Mas de qualquer forma, o nosso Senhor, seja independente irmos com o Senhor, aqui no meio, no final, Deus irá nos guardar. Deus irá guardar a fé de cada um, por isso que é necessário sermos fiéis até a morte, para Deus nos darmos a coroa da vida. E a vida eterna está em Cristo Jesus. Né? E aqui se referia à volta de Cristo, que é lá no finalzinho, né, de Mateus 24, que ele diz: quando vires o Filho do Homem vindo com poder e glória. Ou seja, uma visão pré-tribulacionista. Cristo vem em duas etapas. Uma no arrebatamento, isso secreto, e a segunda vinda seria a vinda gloriosa para reinar com os seus santos. Tá bom? Eu sei que pode parecer um pouco complexo, irmão, muitas coisas, mas a gente entender que o nosso Senhor Jesus Cristo irá voltar. Por que eu não digo defendo, mas por que eu anuncio a volta de Jesus, seja antes da tribulação, ou no meio, mas eu anuncio que a volta de Cristo pode ser a qualquer momento. Porque o arrebatamento é um evento iminente. O que significa isso? Que ele não precisa ter essas profecias aqui acontecendo. Às vezes as pessoas dizem: não, mas ainda falta o anticristo, ainda falta isso. Não necessariamente. Porque o arrebatamento é antes de tudo isso. Entendeu? Diversas passagens bíblicas, Jesus fala para nós vigiarmos, nós orarmos, que dia e hora ninguém sabe. Então você imagina o seguinte: sempre antes de ter uma festa grande, né, seja em qualquer lugar, né, vamos dar o exemplo da nossa cidade aqui em Canidé. Antes de vir uma festa grande é montado um palco. E o palco ali vai sendo montado e ali você vai vendo, né, que aquela estrutura montada vai receber algo. Então nós estamos vendo que o palco do cenário profético a respeito de quê? A respeito, né, da apostasia, ou seja, a igreja, né, deixando de ser igreja, se corrompendo, a respeito de guerras, rumores de guerras, a questão, né, da restauração de Israel, o retorno de Israel, que Deus tem uma promessa para Israel, né? A igreja, né, eu entendo nessa visão, é a noiva de Cristo. Israel é o povo que Deus comprou com o seu sangue, que Deus fez alianças que nós entendemos que quando Deus deu ali, né, uma promessa para Davi, uma promessa para Abraão, ele irá cumprir, né? Apesar de que o povo de Israel rejeitou, mas Deus irá cumprir essa aliança. Então, o arrebatamento será um evento eminente, dia e hora que ninguém sabe. Então, logo, às vezes, as pessoas dizem assim: mas está faltando isso. Não, necessariamente. O palco da estrutura está sendo montado através dos sinais que vem acontecendo ao longo dos anos. Ao longo dos anos a gente vê cada vez mais. Por isso que lá em Tessalonicenses, Paulo até compara com uma mulher que sente dores de parto. Ou seja, à medida que a volta de Cristo se aproxima, os sinais vão cada vez mais se manifestando. Então, meu querido, mais do que nunca é tempo de proclamarmos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus irá voltar, dia e hora que nós não sabemos. Por isso que é necessário pregar o Evangelho, de viver a palavra, de anunciar. Espero que tenha abençoado, querido, sua vida. Espero que a gente possa cada vez mais buscar a santidade. Pastor, e quais seriam as outras visões? É só você tirar aqui o arrebatamento aqui, alguns eventos relacionados, que seja a posição amilenista ou pós-milenista. O milênio não existe, então seria um evento único, a volta de Cristo. O arrebatamento, a volta de Cristo seria tudo um evento único. Para muitos amilenistas e pós-milenistas, o anticristo não seria somente uma pessoa, seria um sistema mundial, né, onde as pessoas iriam fazer um acordo, uma aliança política. Seja como for, querido, tudo isso aqui era simplificado, né, na visão amilenista ou pós-milenista. A diferença do pós-milenismo é que aqui no final viria um tempo onde as pessoas iriam se converter, né, iriam
cada vez mais a mensagem do Evangelho alcançar vidas. Eu respeito quem tem essa visão, né, que é baseada lá em Mateus 13, né, da parábola que vai ganhando, né, as proporções, mas no final dos tempos o mundo vai de mal a pior, apostasia, guerras. Então, seja como for, queridos, o nosso futuro é em novos céus e nova terra, reinando com o Senhor Jesus. Vou deixar a imagem bem devagarzinho para você ver um por um, tá bom? Ele é um folheto evangelístico, né? Também. Glória a Deus. Eu vou deixar esse vídeo, né, e o grupo no WhatsApp, né, por mais alguns dias, para que os irmãos continuem enviando, tá bom? Que tiverem dúvidas, que a gente puder lhe ajudar, de repassar algum material, mas desde já agradecemos pela sua vida, que Deus te abençoe ricamente, porque conhecer a palavra de Deus e prosseguir em conhecer a Deus, com certeza Deus se alegra, principalmente quando nós desejamos e gritamos Maranata. Quem tem sede, diga venha. É aquele que ouve a palavra de Deus, ora vem, Senhor Jesus. Só uma história que eu vi, achei muito interessante, que estava um pré-milenista, um amilenista e um pós-milenista. Todas as visões ali, de uma forma geral, discutindo que Cristo viria de uma forma e viria do outro. Aí aconteceu o arrebatamento. E aí, é uma história fictícia, né? Aconteceu que nas nuvens, né, lá só havia zoada, um falando pro outro. Eu não te disse que ia ser assim, eu não te disse que ia ser assim, mas foi desse jeito. Ou seja, ainda eles continuaram, mesmo sendo arrebatado, um querendo mostrar pro outro. Mas louvado seja Deus que todos nós possamos subir